Para quem costumeiramente diz que a torcida do Flamengo é um produto da Globo, né? É fruto de toda a propaganda que a Globo faz, das transmissões da década de 80, para o Brasil inteiro. Não que isso não tenha contribuído, mas existe aí uma pesquisa, né, um levantamento feito pelo site Verminosos pelo Futebol, por futebol, embora o nome seja esse, Verminosos por Futebol é um site de muita seriedade. Eu deixo aqui o link dessa reportagem na descrição do vídeo. Constata que o Flamengo tem a maior média de público de toda a história do futebol brasileiro, claro, considerando os campeonatos brasileiros reconhecidos pela CBF, ou desde 1959, já que a CBF acabou de reconhecer também um título do Atlético Mineiro de 37, os famosos títulos reconhecidos por fax, que nem existe mais. Mas enfim, de 1959 até 2024 é uma janela bem expressiva, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer ajudar o crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. É muito importante que você o faça para receber as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto ativar o sininho, se inscrever, é o like, o famoso joinha. Então, através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não de algo que você viu aqui. É através dos seus comentários que a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E, obviamente, a gente estreita a relação através dos comentários. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. E aí eu vou dar uma dica para você que quer se tornar membro aqui do canal. Eu deixei o link para se tornar membro aqui na descrição do vídeo. Vai lá, aperta, clica no link e confira uma série de vantagens exclusivas para quem se tornar membro. Venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. E claro, voltando ao tema do vídeo, existe aí uma pesquisa, né, um levantamento feito pelo site Verminosos por Futebol. Já disse, apesar do nome, é um site muito sério, muito técnico. Deixo aqui o link na descrição desse vídeo. Eles fizeram um levantamento muito detalhado de qual clube tem a maior média de público desde quando o Campeonato Brasileiro foi considerado, né? Na verdade, oficialmente, o Campeonato Brasileiro ele é considerado a partir de 1971. O primeiro campeão brasileiro oficial foi o Atlético Mineiro. Mas depois, com os pedidos, a parte política de alguns clubes se reconheceram campeonatos anteriores, né? E eu digo a parte política porque naquele tempo, antes da década de 70, não existia esse conceito bem elaborado de Brasileirão. Existia alguma coisa desenvolvida, principalmente ali no final dos anos 60, mas, desculpe, não era o Campeonato Brasileiro, né? Enfim, foi reconhecido de 1959 para cá, vamos considerar como tal. Recentemente agora também foi reconhecido o Campeonato do Atlético Mineiro de 1937. Eu não vou ter aqui o cabedal técnico para dizer se realmente faz sentido ou não, não pesquisei a respeito, mas o que os Verminosos por Futebol consideram como janela é de 1959 para cá, e eu já considero isso daí uma janela bem expressiva. E nessa janela, o Flamengo ele é o clube com a maior média de público de todo o Brasileirão, né? De 59 para cá. O Corinthians é o segundo e o Atlético Mineiro é o terceiro. Aqui no próprio link, né? Se você clicar lá e consultar, você vai ver que existe a relação de quais clubes estão nas primeiras posições. É importante também destacar que com os pontos corridos, eles também fazem esse recorte com os pontos corridos, segue a mesma coisa. O Flamengo é o clube com a maior média de público do Brasileirão, e o Corinthians é o segundo
Mas aí do terceiro em diante já muda um pouco, né? Ou muda bastante. Por exemplo, se você pegar a história toda, de 59 para cá, é Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, eu vou falar dos três que estão ali na liderança. Mas se você faz um recorte só de pontos corridos, a média, o Fortaleza já aparece em terceiro. Mostra aí que o trabalho organizado, o planejamento sério do Fortaleza dá resultados nesse sentido. Ele tem a terceira maior média de público considerando pontos corridos. É claro que a amostragem do Fortaleza é menor porque ele não disputou todos os campeonatos de pontos corridos. O Atlético, por exemplo, disputou mais. Ainda assim, é uma amostragem importante, relevante, que mostra, como eu disse, o resultado de um trabalho certo feito pelo clube cearense. Agora, um ponto que é muito importante destacar, que esse tipo de levantamento, ele meio que, sabe, desbanca alguns mitos. Por exemplo, que a Globo, ela foi, que o Flamengo é produto da Globo, né? Que o Flamengo ele é fruto, essa nacionalização que o Flamengo tem é fruto da Globo, né, das transmissões, principalmente nas décadas de 80 para o Brasil inteiro. Mas essa pesquisa mostra que o Flamengo, desde o início, ele tem sempre uma dominância em relação à média de público, né? E aí, se você for aprofundar mais ainda nas informações, também mostra que o Flamengo teve essa dominância no Rio de Janeiro. Porque, vamos lá, a Globo, quando começou a transmitir os jogos do Flamengo, é porque a Globo é uma emissora no Rio de Janeiro, então ali ela tinha um sinal e transmitia para o Brasil inteiro. Por que ela não transmitia do Vasco, ou do Botafogo, ou do Fluminense? Não é verdade? Porque no Rio de Janeiro já existia essa predominância da torcida do Flamengo, de ser o clube mais popular. Se você for pesquisar, esse domínio do Flamengo começa a aparecer ali no Rio de Janeiro de forma acentuada a partir da década de 20, de 30, né? Então o Flamengo já tinha uma dominância no Rio de Janeiro e você pode considerar que a Rádio Nacional, aí sim, porque era a rádio da capital brasileira, o Rio era a capital brasileira, então era a rádio que conseguia chegar a todos os cantos do Brasil. Ela transmitia os jogos do Campeonato Carioca e o Flamengo era o clube mais popular do Rio de Janeiro. Já existem dados que afirmam e confirmam essa tese. Então, a Rádio Nacional, sim, ela influenciou, na minha opinião, porque faz todo sentido. E, claro, a Globo depois ela pode ter contribuído para consolidar, mas eu acredito que a Globo ela se beneficiou muito mais do Flamengo do que o Flamengo da Globo. Sempre foi essa relação. A Globo se beneficiando muito mais do Flamengo do que o Flamengo da Globo. Enfim, agora, um ponto importante também a considerar nessa pesquisa é que ela, mais ou menos, que ela combina, conecta, comunica com as pesquisas de torcida. E olha, esse levantamento não fala sobre tamanho de torcida. Eu estou dizendo que ela comunica com as pesquisas de tamanho de torcida. Porque se você observar, existem dois clubes de forma incontestáveis que estão consolidados ali no topo desse ranking, dessa média de pública da história do Brasileirão. Flamengo, em segundo lugar, Corinthians. Se você pega as pesquisas de torcida, esses dois clubes também se consolidam. Primeiro o Flamengo, depois o Corinthians. Terceiro e quarto lugar e até quinto, que é o Vasco da Gama, ao longo da história, eles meio que oscilam, sabe? Por exemplo, até pouco tempo, São Paulo era o clube a terceira maior torcida do Brasil, o que já foi o Vasco, quando se começou essa série de pesquisas, no tempo feito pela Placar, no final dos anos 80, ali meados dos anos 80, o Vasco era a terceira maior torcida do Brasil. Muita gente falava que tinha uma torcida maior que o Corinthians, mas ali o fato que nas pesquisas aparecia como terceira, hoje já é quinta. São Paulo foi a terceira, hoje está dizendo, as pesquisas novas estão dizendo que está ali muito empatado com o Palmeiras, mas o Palmeiras às vezes aparece com 1% acima do São Paulo, nessas oscilações. Então, esses três clubes meio que oscilam entre eles, mas Flamengo e Corinthians, eles não oscilam, é muito destacado. O Flamengo em primeiro e o Corinthians em segundo. E ninguém chegando perto do Corinthians, e o Corinthians já com uma diferença de 7, 8 pontos percentuais em relação ao Flamengo. Então, o que parece que o primeiro e o segundo lugar, a primeira e a segunda força,
muito consolidada na pesquisa, e isso comunica, como eu disse, nesse levantamento feito pelo site Verminosos por Futebol. Até porque Flamengo e Corinthians aparecem em primeiro e segundo lugar, respectivamente, tanto no corte total como no corte só dos pontos corridos, né? E isso daí também tem uma relação que algumas pessoas podem falar: ah, mas é porque os estádios do Maracanã, e no tempo o Corinthians jogou muito no Morumbi também, que tinha uma capacidade não igual ao Maracanã, mas até próximo, o Maracanã ali com 150 mil de capacidade oficial, né? O Morumbi com 120 mil ou 125 mil a capacidade oficial. Esses dois estádios sim já tiveram essa capacidade, o Morumbi 125 mil, o Maracanã 150 mil, tão próximo, e os clubes se beneficiavam disso, dos grandes jogos, para ocupar grandes públicos, grandes finais, né? E ocupavam, realmente lotavam esse estádio, o que um jogo elevava muito a média. Até porque Flamengo, a média dele, que é a maior média de todo o futebol brasileiro, é de 30 mil, e a do Corinthians de 27. Então 30 mil, né, é um quinto da capacidade do Maracanã. E 27 mil é ali um quarto, mais ou menos, da capacidade do Morumbi, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eles não enchiam todos os jogos nos pontos corridos, mas enchiam os jogos, eles não enchiam todos os seus jogos no campeonato de mata-mata, mas eles enchiam os jogos de grande apelo, né? Para explicar um pouco, contextualizar como era o campeonato antes, que eu falo de mata-mata, grande apelo. Os campeonatos antes do pontos corridos, Campeonato Brasileiro, pelo menos da série de 71 até 2002, 2003 começa o pontos corridos, era uma competição que você tinha turno e retorno, e aí os 8 primeiros colocados iam para o mata-mata, né? Então você tinha jogos que não tinham muito apelo. Então essa média de público de Flamengo e Corinthians mostra que nesses jogos de turno e retorno, você tinha jogos ali com 5 mil, 6 mil pessoas, e os jogos de grande apelo, você enchia tanto o Morumbi como o Maracanã, como o Mineirão, no caso do Atlético Mineiro, e você conseguia elevar essa média, porque os estádios eram bem grandes, você enchia, você conseguia elevar essa média nesses jogos. E aí, com pontos corridos, isso já dá um salto, porque você não tem mais os jogos de mata-mata, é só jogo de ponto corrido, então você consegue ter uma consistência melhor todos os jogos. Entendeu a diferença? O campeonato de turno e retorno com mata-mata, você enchia mais os jogos de grande apelo, os estádios eram muito maiores, então você levava a média. Com pontos corridos, não, você enche todos os jogos, o que eu acho muito melhor. Inclusive, existe também um estudo feito que com o campeonato de pontos corridos, a média de público vem aumentando ano após ano. Inclusive, em 2023 foi o recorde de público, foi 25 mil a média, né? Veja bem que a média está muito próximo do clube que está em primeiro, que é o Flamengo com 30 mil. Então você vai ter vários clubes muito próximos ali, então todos os jogos estão enchendo. E as arenas, elas têm mais ou menos a mesma capacidade. Então, o que isso quer dizer? Que com pontos corridos você tem praticamente todos os jogos com estádios cheios. E no caso de Flamengo, mais cheio ainda. O Corinthians é o segundo, mas você tem ali algo mais uniforme, todos os jogos com estádios cheios. E vem crescendo a média ano após ano. 2023 foi o recorde, 2024 ficou muito perto de 2023, ou seja, está muito uniforme. E aí, isso é muito melhor para o produto, né? Nos campeonatos anteriores, você tinha ali o campeonato com jogos mais ou menos vazios, e os jogos de grande apelo, você tinha os estádios cheios. Mas para o produto, para você vender esse produto, como está querendo ser vendido agora com os direitos internacionais de mídia, desculpem, é muito melhor você ter esses jogos, todas as rodadas, todos os jogos cheios, né? Você tem muito mais produto para vender, muito mais produto valorizado, com uma capa melhor, né? Para você vender para o seu consumidor, seja aqui no Brasil, seja lá fora. E um outro ponto também importante é destacar, né, que Flamengo, em qualquer levantamento que se faça,
ele é sempre o carro-chefe, né? O Corinthians vem em segundo de uma maneira consolidada, mas qualquer levantamento que você faça, o Flamengo ele está sempre como o carro-chefe. É a maior torcida, é o clube que arrecada mais, é o clube que arrecada mais com sócio-torcedor, é o clube que arrecada mais com bilheteria. Tudo ele é o clube que arrecada mais. É que eu costumo dizer, o Flamengo ele é o head, o termo usado para dizer o cabeça, é o que vai à frente em todas as linhas de receitas, em todos os segmentos, né? Então nesse também é aí, ó, esse também é um que ele segue sendo head. E eu acho que não é novidade para ninguém, né? Então, na questão de média de público, para quem dizia também, um outro ponto, o Flamengo é o time da modinha, ele começou em 2019. Esse estudo mostra exatamente o contrário, porque o Flamengo, antes de 2016, até 2014, vamos dizer assim, o Flamengo, principalmente nos pontos corridos, com exceção de 2009, onde foi ali um ponto fora da curva, o Flamengo ele sempre brigava nas posições de baixo da tabela, ele sempre brigava na parte de baixo da tabela. Não era um clube que estava em evidência, não era um clube protagonista do ponto de vista de performance esportiva, e ainda assim é o clube com a maior média de público da história do futebol brasileiro. Então, isso mostra muito também o perfil da torcida, né? Para quem diz que o Flamengo tem muita torcida porque desde 2019 ganha tudo, tem esse time fantástico, Jorge Jesus, aquilo e outro e tudo mais, mas não é assim. Esse estudo mostra justamente o contrário, mostra algumas coisas que vão desmistificando alguns, né, mitos que vão se provando não serem verdadeiros. Primeiro que a Globo criou o Flamengo, não foi. Isso aí mostra que o Flamengo sempre teve uma média de dominância de público e dentro do Rio de Janeiro, desde a década de 20, de 30, começou a se destacar como o clube mais popular do Rio de Janeiro. Aí sim, influência da Rádio Nacional, como eu disse, que era a rádio da capital, o Rio era a capital do Brasil e ela tocava todos os cantos do país. Aí ela influenciava com aquele time que já era o mais popular do Brasil. E depois ali, final dos anos 70, anos 80, a Globo ela realmente pode ter consolidado, intensificado isso. Mas como eu disse, a Globo se aproveitou muito mais do Flamengo do que o contrário. O Flamengo realmente ele pode ter intensificado a sua posição muito em virtude da exposição dada pela Globo, mas ele já era o clube mais popular, já era a maior média de público dos campeonatos brasileiros e claro, a Globo se utilizou muito disso também para gerar audiência, então um se beneficiou do outro, mas aquela história de que a Globo produziu o Flamengo, isso não tem nada a ver e esses números mostram isso. E o outro ponto que é muito relevante é que, seja qual critério você adote, né? Qual critério você possa adotar, qual critério você escolha, o Flamengo está sempre como head. Isso posiciona muito um clube, a marca Flamengo no futebol brasileiro. Isso posiciona muito quando você vai sentar à mesa para discutir patrocínios, quando você vai sentar à mesa para discutir os seus ativos comerciais com os players de mercado que você está negociando ali. Porque você tem lastro, tem um histórico. É importante também observar que o Corinthians, ele também se consolida como a segunda marca no futebol brasileiro em termos de torcida, de engajamento e esse histórico também que eu estou citando. E essas informações vocês podem até eventualmente achar que não, mas elas são muito usadas nas mesas de negociação, quando você vai fechar grandes negócios, quando você vai valorizar os seus ativos, para você monetizar isso com players envolvidos nesses segmentos. A questão de você ter credibilidade, de você mostrar que existe um histórico, que o seu clube não é algo pontual, não é algo ligado a um momento, mas que existe toda uma história de décadas, que o seu clube se posiciona como líder no futebol brasileiro, como o head, como eu disse, isso faz muita diferença e eu acho que está cada vez mais claro e a intenção é trazer as informações e colocar no contexto que o Flamengo ele é a maior força do futebol brasileiro. A questão esportiva a gente pode discutir, mas a questão de força comercial, eu acho que isso aí é inquestionável. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui os seus comentários, claro, deixe também aqui o seu like,
o famoso joinha, se inscreva no canal e se inscreva também no grupo de link, clique no link e se inscreva na comunidade, no grupo de membros flamenguistas do Norte, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.